Está falando sobre o câncer de próstata. Antes de a gente falar, eu queria muito que você pudesse agora conhecer o nosso convidado, o Dr. Carlos Passerotti. Dr. Carlos, muito obrigado por o senhor estar aqui. Obrigado por ter vindo aqui falar para a gente. Doutor, eu acho muito importante esse trabalho que o senhor faz de vir aqui na televisão, nos instruir, nos ajudar. O médico que está no consultório, eu acho assim fantástico quando ele arruma um tempo, né, que é tão cheio de coisa, vem à televisão prestar esse serviço público. Então, muito obrigado. Obrigado por você estar aqui, viu? Eu que agradeço, Padre. É uma oportunidade muito importante para mim também, para a gente poder divulgar. E como você disse na abertura, que é um tabu ainda, né? Dos pacientes procurarem ajuda. Aliás, o senhor deve escutar isso. Conversar sobre isso, né? Mais vezes, né? A gente tem um videozinho que a gente vai, só para introduzir o assunto, para depois a gente aprofundar com o senhor. O câncer de próstata é um dos tipos mais comuns entre homens em todo o mundo. Essa forma de câncer se desenvolve na próstata, uma glândula do sistema reprodutor masculino, localizada abaixo da bexiga e à frente do reto. Embora muitos casos de câncer de próstata cresçam lentamente e não apresentem sintomas iniciais óbvios, é fundamental que os homens estejam cientes dos fatores de risco e realizem exames regulares para a detecção precoce. A detecção precoce do câncer de próstata é essencial para aumentar as chances de um tratamento bem-sucedido. O exame mais comum para detecção é o antígeno prostático específico, ou PSA, que mede a quantidade dessa proteína no sangue. Se o nível de PSA estiver elevado, pode ser necessário realizar uma biópsia da próstata para confirmar o diagnóstico. Conscientizar sobre a importância da prevenção e detecção precoce do câncer de próstata é uma missão vital para a saúde dos homens. Saiba mais agora no Bendita Hora. Dr. Carlos Passerotti, eu estou vendo aqui, o currículo dele é invejável, daqueles de idade. Aqui, ó, ele é pós-doutor em cirurgia robótica, que é hoje a última palavra, né, pela Harvard Medical School. Né, é professor, médico assistente da disciplina de urologia na Universidade de São Paulo, aqui na USP, né? Mestre doutor em ciência biológica. E doutor, mas muito obrigado mesmo. Eu começo perguntando para o senhor, antes da gente falar do câncer em si, a próstata, qual a função da próstata no organismo? A próstata é um órgão pequenininho, como a gente já foi mostrado até na introdução, que fica embaixo da bexiga. E a produção, ela principalmente trabalha na produção do esperma. Não é a parte fértil, vamos dizer, o espermatozoide vem do testículo. Do testículo. Só que ele produz o líquido que envolve o sêmen, né? Seminal, o líquido seminal. As pessoas acham que, por exemplo, quando se faz a vasectomia, que você liga para não vir espermatozoide de baixo, que vai diminuir aquilo lá. Não diminui. Não diminui porque aquilo ali vem da próstata e da vesícula seminal. Então, na verdade, o testículo joga o espermatozoide ali naquele líquido para que ele possa ser... É um veículo, então, só, né? Exatamente. Um veículo, né? É um veículo. Ô, doutor, mas e essa coisa, por que de repente há tanta alteração neste pequeno órgão? É uma glândula. É uma glândula e ela recebe muito a parte hormonal, né, da testosterona. Então ela recebe muito efeito da testosterona. Ela recebe muito testosterona. Ela não produz a testosterona, ela recebe o efeito. Toda a oscilação de testosterona pode afetar a próstata, na verdade. Então quando a gente toma hormônio em excesso, pode afetar tudo isso a próstata. Pode afetar. Doutor, mas normalmente, com a idade, há uma alteração na próstata. Normalmente, naturalmente. A próstata vai crescer com a idade em todos os homens. Ela vai crescer? 100%. Aos 90 anos vão ter próstata crescida. O que é próstata crescida? Qual que é o tamanho normal de uma próstata? Isso é importante. O tamanho não é documento. Isso é interessante. O tamanho, na verdade, não é ele que indica um tratamento. Sei. Ele pode até indicar qual técnica usar, mas não é ele que indica um tratamento. O tamanho da próstata... Ela pode crescer para fora, para dentro do canal, apertando o canal. Ou para dentro da bexiga, empurrando a bexiga, que a gente chama de lobo mediano. Isso dela crescer que pode causar efeito na bexiga ou nos rins. É aquela coisa que a pessoa começa a ter sintoma, por exemplo, ela vai urinar e urina pouquinho. Isso, né? Começa a dificuldade, às vezes arde para urinar, às vezes tem que ir várias vezes ao banheiro para esvaziar a bexiga. Acordar à noite, 2, 3, 4 vezes à noite. Isso é sinal que a próstata está crescendo. Isso, que a próstata está dificultando. E daí não é o tamanho só que é importante, porque a próstata... Normalmente, no homem de 40 anos, ao redor de 15, 20 gramas, e ela vai crescendo com o tempo. Um homem de 70 anos, ela tem ao redor de 40 gramas, mais ou menos.
Então, isso daí, se ela crescer para fora, ela não gera tanta dificuldade. Agora, se ela crescer para o canal, ela pode comprimir. O canal passa no meio da próstata? Bem no meio. Ela é um órgão assim, aí ele passa no meio? É. Oh, mas Deus podia ter facilitado isso um pouquinho, né? Passando meio por fora. E é uma região super delicada, porque quando a gente fala de câncer de mama, por exemplo, existem testes como a Angelina Jolie, que é público, que você faz e tira antes de dar o câncer realmente, né? Um teste genético. O de próstata, mesmo que existisse um teste perfeito, que falasse, se tem uma chance grande, o problema é que você mexe com órgãos importantes. Então ali tem bexiga em cima... Tem o reto embaixo, o reto embaixo, tem os músculos que seguram a urina na frente, os nervos de ereção embaixo. Tudo então, por isso que a cirurgia de próstata, eu acho que antigamente, tinha muito problema com a questão com a disfunção erétil, a questão de incontinência urinária, por isso? Exatamente. Hoje, com as técnicas modernas, diminuiu muito. E diminuiu mais ainda porque a gente consegue fazer um diagnóstico precoce. Então, quando você pega no início, você pode preservar melhor os tecidos ao redor, né? Certo. Agora, doutor, o senhor falou que a próstata cresce, então, próstata crescida não é sinônimo de câncer. Não. O que a gente vai chegar numa conclusão de que a próstata, a pessoa precisa tomar cuidado, ela precisa... Primeiro, tomar cuidado, todo homem precisa já fazer o exame, né? A partir dos 45 anos, o homem precisa fazer exames. E se ele tiver histórico familiar, 40. 40. Histórico familiar não é só histórico familiar. Pacientes da raça negra têm maior risco também, né? Mas todo homem precisa avaliar a próstata. Simplificadamente, a gente tem duas camadas, vamos dizer assim, da próstata. A parte externa, que é onde dá o tumor, que é onde a gente consegue pegar no toque. Que aqui o toque, você sente o tumor ali, né? E 80% deles dá naquela região que a gente faz o toque, por isso que a gente faz o toque. E o toque, você sente o quê? Sente o tumor, você sente protuberância, citaliza. Citaliza. Você sente a textura, que aqui é como se fosse hiperplasia e aqui é como se fosse o tumor mais rígido. Entendi, uma coisa mais dura. Você sente a diferença e você sente se um lobo tá maior que o outro, porque a próstata deveria ser mais ou menos simétrica e similar um lado do outro. Se a textura daqui está diferente do outro lado, já é um indício para a gente que você tem que buscar alguma coisa. E aí, além do toque, tem outros exames? Tem o PSA. O PSA, vai falar, o PSA. O PSA é uma proteína que a próstata produz e que sobe em 3 situações só. Sobe quando tem, principalmente, tumor, que é o que a gente quer descartar, quer ter certeza que o paciente não tem. Sobe quando a próstata cresce, então tem mais células, ela cresceu, o PSA cresce. Então, normalmente, a pessoa mais velha vai ter um PSA mais elevado. Exatamente, por isso que o nível de PSA vai mudando com a idade. E sobe quando dá prostatite, quando tem inflamação, porque dela inflama, ela solta mais dessa proteína no sangue. Então, essa proteína é um indicativo, ela não faz nada no corpo, nada, não atrapalha a próstata, é um indicativo só. Ela é um indicativo, só que ela não é um marcador tumoral. Não é marcador tumoral. Porque o marcador tumoral é aquele que sobe porque tem tumor. Tem tumor. Ela sobe, pode ser outras coisas, então o trabalho é você saber o que está acontecendo. Então, o toque... o PSA existe algum exame de imagem que dá para ver? Existe. O pessoal às vezes pensa no ultrassom. E o ultrassom não é o melhor exame para isso. O ultrassom, para ver o tecido, ele é ruim. Ele só vê o tamanho? Só vê o tamanho e esvaziamento da bexiga. Existe um exame que não é feito como check-up de rotina, que é a ressonância. Que aí dá para ver se realmente tem. Dá para ver se tem um risco maior ou não de ter tumor, porque você vê daí a parte que você não toca da próstata. Só que a ressonância é um exame caro, não tem em qualquer lugar, então não é considerado um exame para check-up, para você fazer normalmente. Então você faz uns casos selecionados, pacientes que têm muito histórico familiar, PSA alterou, toque alterou. E uma das coisas mais importantes não é só o nível do PSA, é o acompanhamento que a gente faz, porque, por exemplo, paciente de 70 anos, a gente estabelece que 4 é o normal para um paciente de 70 anos, porque a próstata... 4 de PSA. 4 de PSA. A próstata tem 40 gramas... 40 gramas, Então ele deveria ter 4 de PSA e ser normal. Só que se o paciente está vindo 1, ele passou para 2 em um ano, isso já não é normal. Há uma mudança, dobrou, então tem alguma coisa errada. O tumor normalmente sobe 50% a 100% em um ano. Então, quando o PSA está 1, ele passou para 2, isso já é um sinal de alerta. Doutor, então, por isso o acompanhamento é importante. Por isso todo esse acompanhamento, o médico viu você um ano passado. Viu agora, deu alguma coisa diferente, né? Exatamente, porque o PSA baixo não exclui o tumor.
ele também não exclui. Então, eu tenho, por exemplo, pega qualquer homem com PSA de 1, não é que ele tem 0% de risco de ter tumor. Ele tem um risco baixo. Se eu faço toque e está normal, a chance é extremamente baixa dele ter um tumor. Se eu faço toque no PSA de 1 e ele está alterado, a chance chega a 15, 20% de risco dele ter um tumor. Mesmo com PSA de 1. Mesmo com PSA de 1. Então, a gente tem que fazer a avaliação combinada das duas coisas, e por isso que os pacientes sempre perguntam, precisa realmente fazer o toque com PSA baixo? Precisa. Os tumores agressivos não produzem PSA. Olha que coisa, não produz o PSA, olha que coisa. Então ele não vai ter o PSA alterado. Não vai ter. Ô doutor, agora, quando... a questão de biópsia, quando é pedido biópsia para saber se há célula cancerosa? Isso, antigamente PSA ou toque alterado a gente ia para biópsia. Hoje a gente faz a ressonância, porque a ressonância é dá duas informações, aonde tem o risco e se existe esse risco. Se existe o risco. Então, de acordo com o caso, daí você pede a biópsia. A biópsia hoje em dia dá para fazer de diversas maneiras. Né? Antigamente era só transretal, o pessoal ficava muito... Desconfortável. Desconfortável, porque era com anestesia local, era horrível. Nossa, mãe. Hoje em dia você faz com sedação, não dói nada. Sei. É um exame que tem pouquíssimo desconforto, é simples de ser feito. Só que, e ainda hoje, pode, em vez de ser feito pelo reto, você pode fazer pelo períneo, embaixo do escroto. Faz um cortezinho? Não precisa? É agulha só. Agulha você só? Vê, não tem corte nenhum. Não precisa, é só uma agulhinha, igual faz punção de tireoide. Igual faz, só que você faz e funciona a próstata. Se você tem uma alteração na ressonância, você vai mais naquele local. Sei. Onde está alterado na ressonância, para ver se aquele local é tumor. Nossa, que interessante. A gente vai acompanhar agora um VT que fala da cirurgia robótica. O doutor é cirurgião, pós-doctor em robótica, depois ele vai falar pra gente. Veja só. A cirurgia robótica na urologia é uma técnica avançada que combina a expertise cirúrgica de um urologista com o uso de um sistema robótico assistido por computador. Essa tecnologia permite que o cirurgião realize procedimentos complexos com maior precisão, destreza e visibilidade, o que pode resultar em benefícios significativos para o paciente. Esse avanço é benéfico tanto para os médicos quanto para os pacientes, resultando em menores traumas cirúrgicos, melhor visibilidade, menor tempo de internação e também menor perda de sangue. É essencial lembrar que, embora a cirurgia robótica na urologia ofereça muitas vantagens, a decisão sobre o método cirúrgico a ser utilizado deve ser tomada pelo cirurgião junto ao paciente, após uma avaliação completa do caso e considerando os recursos disponíveis em cada centro médico. Além disso, o sucesso da cirurgia depende da habilidade do profissional, independentemente da tecnologia utilizada. Muito bem. Doutor, a questão da cirurgia. Hoje, quando a gente fala de cirurgia, ainda continua, as pessoas têm muito receio da cirurgia de próstata por causa desse pós-operatório, que é justamente incontinência, ereção, dificuldade de ereção e tal. Mas a de cirurgia robótica, a gente fala, cirurgia robótica é uma cirurgia que deu uma precisão enorme para essa... A cirurgia robótica começou em 2000 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil chegou em 2008. A gente tem 15 anos aí de cirurgia robótica no Brasil. E a cirurgia robótica trouxe muito benefício para a parte cirúrgica, porque a gente só fazia praticamente cirurgia aberta. Existia laparoscopia, que é uma melhoria um pouco, tentar fazer a cirurgia minimamente invasiva, mas o espaço onde está a próstata é um espaço de 5 a 10 centímetros. Então a gente tem pouco espaço para trabalhar. E é uma cirurgia reconstrutiva, porque você tem que tirar a próstata, que ela está abraçando o canal, você tira aquele pedaço do canal e junta a bexiga de novo no canal. A cirurgia, você tira a próstata toda? Quando é para tumor, tira a próstata inteira. Tira. E aquele, teve que seccionar o canal? Tem. Aí tem que juntar de novo? Isso, então você tem que recosturar num espaço extremamente pequeno. E o robô acrescentou isso, porque ele tem mais movimento que a mão da gente, ele é em 3D. A imagem, então parece, a sensação que você tem quando você faz cirurgia robótica é que você está dentro do paciente. Demais. E é tudo você é um joystick, você faz, vai fazendo. Só que ele não faz nada sozinho, então não é o robô que está ali e faz sozinho. Mas ele evita muito, de repente, de alguma coisa, um movimento mais brusco, ele não vai fazer. Ele não bate, alguns movimentos bruscos ele breca, mas, assim, no geral, ele só replica o que você faz. Vai fazer. Então ele precisa da expertise do cirurgião, ele tem que estar
treinado naquilo para fazer, não vai fazer sozinho. E você tem a visão Você senta num console, hoje tem outros 2 tipos de robô que você vê numa televisão 3D, mas você senta num console, você põe a cabeça e você vê em 3D. Que demais. E é alta definição, e é ampliada a imagem, 10 a 15 vezes ampliada. Então, quando você vê um vídeo de cirurgia robótica, que a pinça parece enorme, na verdade a pinça tem 5 milímetros. O braço dela tem 8 milímetros, é um negócio assim... Ô, doutor, mas como é que é? Feito Você um faz corte? 6 furinhos. Furinhos? Furinhos ao redor de 1 centímetro. E que região? Perto do umbigo, 2 de cada lado do umbigo e um para cima. E ali entra todas as... Entram as pinças do robô, a câmera do robô e 2 são para os assistentes que vão pôr um fio, eles vão também... cortar, eles vão ajudar também. Sei. Sempre tem que ter um médico do lado do paciente ali, preparado para se der um problema, tirar o robô e atuar rapidamente, né? É verdade. Por segurança. Antes da cirurgia tinha que abrir. Antes da cirurgia era um corte que ia do umbigo até a base do pênis. É isso. E você tem que abrir gordura, músculo. Então é uma cirurgia que doía. O paciente ficava 3, 4, 5 dias internado. A costura era mais difícil de ser feita, então você tinha que deixar o paciente com uma sonda mais tempo. Então tudo isso melhorou com a cirurgia robótica. E o sangramento, né? O sangramento, é verdade. A cirurgia robótica sangra 1/3 do que sangra uma cirurgia aberta. Infecção, aquela coisa toda. Você não põe a mão lá dentro. O doutor, e a questão? A pessoa tirar da próstata, a pessoa pode conviver sem a próstata? Pode. Tem uma coisa importante que, assim, as pessoas imaginam que o gozo vai mudar. Isso. O gozo não muda, o que muda é a ejaculação. Não tem mais ejaculação. Não tem mais ejaculação porque não tem mais o líquido seminal. Não tem o líquido seminal, então não sai líquido. Então, mas a pessoa ela é infértil. Ela não é infértil porque ela pode ter filho se ela tiver fertilização. Mas por vias naturais, ela não consegue fazer... Ela não pode mais, ela não é mais fértil por via naturais. Ela não consegue ter um filho por via natural. Se fizer fertilização, dá para ter filhos. Então o líquido seminal ele não vai ter mais, né? Ele não vai ter mais. Não, líquido não sei, mas o prazer e tudo, que é cerebral e tudo. O orgasmo, essa coisa, tudo. Igual. Isso vai ter normalmente a pessoa que fizer, não vai ter, porque isso é mais da cabeça até. E tal. É que alguns pacientes é engraçado que eles sentem que isso muda um pouco porque não sai o líquido, ele não tem a sensação da saída do líquido. Isso, aí a pessoa, porque está muito ligado, né? Está muito ligado, é verdade. Então, o paciente fala assim, eu não atingi o orgasmo porque não saiu líquido, porque ele associava que atingir o orgasmo não é só o prazer, mas mas é coisa do homem. É coisa ligada do homem. O homem acha que o orgasmo é ligado à ejaculação. Exatamente. Né? A ejaculação é mais cultural, acho. Mais cultural do Com certeza. Do que... Agora, depois que a pessoa tirou... Ela precisa de tratamento a vida toda. A próstata, o câncer de próstata, é um câncer que pode dar muita metástase, doutor? Então, as pessoas acham que o câncer de próstata é um câncer indolente. Não é necessariamente indolente. O senhor toma café? Obrigado, eu tomo. Prefiro água. Não quer café, não? Tomar uma aguinha aqui. Mas pode tomar. Mas se quiser café, tem café. Põe café. Eu tomo. Se eu for tomar, eu tomo. Eu vou tomar. O senhor vai tomar sim, porque o café é muito bom. Aí, ó. Isso mesmo. Enquanto a gente vai conversando, doutor, o senhor toma sem açúcar ou com açúcar? Com açúcar. Com açúcar. Graças a Deus. Tem uma pessoa normal que vem nesse programa. Eu falo pro pessoal assim, que tem uma seita chamada Café Sem Açúcar. É uma seita que estão criando. Seita. E aí tá todo mundo aderindo à seita. Eu botei uma não, tá ótimo para mim. E aí eu também vou tomar. E aí, pronto, daqui a pouco a gente não vai ter mais café com açúcar. Doutor, mas aí que eu falei pro senhor, o senhor estava falando, é um câncer então, que o senhor falou, não é um câncer, indolente. As pessoas imaginam que, por exemplo, eu tirei o câncer, acabou. Não é assim. Outro dia eu perguntei para um paciente no consultório o que ele achava que era metástase. Ele não entendia por que tinha que acompanhar, ou tinha que fazer o toque depois da cirurgia, ou que você tinha que fazer todo o acompanhamento. A metástase é uma célula da próstata que vai para outro lugar. Quando tem uma metástase no osso, não é uma célula de osso, é uma célula do tumor que grudou no osso. Que grudou no osso. E essa célula, por ser da próstata, ela vai continuar produzindo PSA. Então a gente continua avaliando o PSA depois da cirurgia para ver se o tumor voltou. Então, peraí. Continua fazendo toque também? Normalmente a gente avalia o local onde era a próstata, o linfonodo e os ossos. São os principais locais que o tumor pode sair. Porque a gente não tira o tumor na hora que ele nasceu. O tumor já estava... Ele já estava crescendo. Na verdade, existem cálculos matemáticos que não são tão fiéis assim, mas é o que a gente tem de ideia,
que um tumor, entre ele nascer a primeira célula e a gente tirar ele, é de 6 a 12 anos. Tá doido, doutor? Então você estava com câncer há 12 anos. E você tirou essas células, podem sair e circular no nosso corpo. O ideal seria que existisse um exame de sangue que a gente detectasse, né? Tirasse e a gente falasse assim, não, tem célula de tumor aqui. Mas não existe isso. Não existe. Então a gente não sabe quando começou e a gente só pega quando o PSA sobe, o toque aumenta e ele já tem que ter um certo volume. Sem a glândula continua produzindo PSA? Não, só produz PSA se o tumor volta, porque senão o PSA fica zerado. Então o PSA está 0, 0, 0. De repente ele começa a subir, algum lugar está produzindo PSA. E daí você tem que ver se surgiu uma metástase ou foi para algum canto. Agora eu quero saber dos exames. Os exames regulares, como que tem que acontecer? O senhor já falou que uma determinada idade a pessoa tem que ter. Eu vou dizer, meu irmão teve câncer de próstata e eu levo isso muito à risca. De ano em ano eu faço toda a bateria de toque, PSA e ultrassom, aquela coisa toda, né? Então eu levo muito a sério mesmo, porque os médicos falam, a família tem um risco, né? A gente indica, na verdade, o exame de toque de PSA a partir de 45 anos. 45 anos. Tá. E quando tem histórico familiar, raça negra, obesidade, que tem um maior risco, sim, a partir dos 40 anos, né? Isso não significa que não pode acontecer antes. Eu já operei pacientes de 36, 37 anos. Doutor? E se a gente imaginar que pode ter nascido de 6 a 12 anos antes, talvez nasceu com 20 anos, 20 e poucos anos. Então, é um exame que tem que ser feito. Quando o paciente tem muito risco familiar, a gente até recomenda começar a fazer só o PSA, pelo menos para ter um histórico do PSA com 35 anos. Sei. Né? Mas o histórico é super importante, ter essa sequência de acompanhamento. O ultrassom serve para ver o tamanho e o esvaziamento. Isso. A gente vê a bexiga, os rins, porque na verdade a gente quer descartar outros tumores também, ver fígado, ver gordura no fígado. É verdade, né? É verdade. Então o ultrassom serve no check-up para isso, ele é um complemento do nosso exame físico. E é um exame barato e de mais fácil acesso. Já a ressonância não é. Então, a gente faz sempre com PSA e toque. Quando precisa, a gente faz a ressonância, é um exame mais completo. Muito bom. Né? O doutor, eu acho importante, e mais, eu acho que, graças a Deus, está acabando essa coisa, essa bobagem da pessoa ter esse medo do toque, essa coisa. A pessoa está ficando um pouco mais evoluída, né? Graças a Deus não está terminando. Acho que é um grande papel até da divulgação, da gente poder conversar, igual a gente está conversando hoje aqui, né? E falar, né? O acesso, internet, tudo. O toque não é... Óbvio que eu não posso falar que o toque é gostoso, não é isso. Mas não é. É um toque, às vezes incomoda um pouco sim, mas é um negócio que leva 10, 15 segundos. Que não é. Que não é nada demais e é super rápido e dá muita informação pra gente, porque dá informação do tamanho, dá informação da consistência da próstata, dá informação se ela tá igual um lado do outro. Então ela dá bastante informação pra gente, né? Doutor, eu quero agradecer imensamente. Mais uma vez eu digo, muito obrigado mesmo, porque é muito importante esse tipo de informação pra gente. Eu vou deixar aqui o Instagram do Dr. Carlo. Não é Carlos não, é Carlo, né? Carlo, italiano. Para você acompanhar, seguir, ter informações precisas e abalizadas, isso é importante. O Instagram do Dr. Carlo é @carlo.passerotti, com 2 T's. @carlo.passerotti. Tá aí. Você pode entrar agora, seguir, acompanhar, né? É uma palavra muito referenciada. E também o site do Dr. Carlo, carlopasserotti.com.br. carlopasserotti.com.br. Doutor, muito obrigado. Obrigado mesmo. O café estava bom, doutor? Estava uma delícia o café. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com o senhor. Eu também fiquei muito... Eu acho que o senhor tem que voltar para a gente continuar a conversa. Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo. Voltamos rapidinho, viu? Voltamos rapidinho.